vou tocar no nome da professora Edma, depois eu vou mandar o link desse podcast para ela, que eu quero que ela escute o que ela tá falando. Ela sempre fala isso, né? Ela fala que ela me tirou de uma zona negra. Quando eu cheguei na universidade, no primeiro ano, eu era o cara do diretório acadêmico. Era o cara do diretório acadêmico. Eu, seu amigo Anésio, a gente era os caras do diretório acadêmico. Fui coordenador regional do Diretório Central da Universidade Federal. Né? Hoje eu vejo o que virou o movimento estudantil, o que virou o diretório acadêmico, o DCE da Universidade Federal. Fico olhando, passei por tudo aquilo. Uhum. Então, eu era o cara que não estudava. Eu era o cara da esquerda, entendeu? Eu era o cara que estava sendo produzido para produzir. Entrei na faculdade para ficar 7 anos, 6 anos e tal. Entendeu? Então eu era o cara que a professora Edma chegou e aí em algumas discussões em sala de aula ela estava para pós-doutorado, uma coisa assim. Quando ela chegou, ela viu meu potencial e falou: quem que é esse cara? Um cara que consegue fazer uma discussão bacana, um cara que tem uma boa dialética, um cara que tem uma produção de texto incrível. E é um cara que não assiste aula, é um cara que não participa, é um cara que... E ela tentou me trazer primeiro para o programa PET. Como eu era... O programa PET é um programa Empresa mirim. como se fosse o... Empresa jovem. Isso, lá dentro. Aí eu peguei e falei pra ela, como eu era, na época eu era ajudante de obra, o salário de um PET e o de ajudante de obra era bem parecido. Eu até cogitei ir. Só que daí, da virada do primeiro pro segundo ano, eu conheci a mulher da minha vida, minha esposa, Gislene, que entrou... Isso na faculdade, então. Que entrou no segundo... Ela era meu calouro. A história dela, já que você gosta de história, a primeira palavra que eu falei pra mulher hoje, minha parceira, minha mulher da minha vida hoje, foi fazer: me dá R$1 para comprar uma cerveja. É a primeira coisa que eu falei pra ela. Ela já era professora na época, né? Hoje é uma profissional, diretora de escola, né? É um profissional incrível, né? Espetacular. Ela me enfiou a mão na carteira, já era professora, arrancou R$2 e falou assim: traz 2. Né? Aí começou um romance. Aí te ganhou. E assim, a professora Edma e Gislene da Silva Jurado foram as pessoas que me salvaram dessa zona negra, né? Então eu comecei a assistir aula para ficar na faculdade esperando acabar a aula para poder namorar, né? E a professora Edma foi falando para mim: meu amigão, você tem potencial, cara, você não é qualquer um. Cara, você é um cara espetacular, eu acredito em você, eu confio em você, você vai dar certo, você vai dar certo, você vai dar certo. E eu comecei a acreditar que ela poderia estar falando a verdade. Entendeu? Comecei a acreditar que ela poderia estar falando a verdade. Terminei minha faculdade, fiz a melhor monografia do meu ano, até monografias até melhores do que as bolsistas que ela tinha naquele programa que eu já tinha referido. E falei para a professora: professor, um dia eu quero ir para pós-graduação sim, agora não tem condição, agora eu tenho que trabalhar. A Gi quer casar, eu não tenho condições, eu já não era mais ajudante de obra, né? Já estava em outras profissões, mas eu não tenho condições ainda de casar. A Gi tinha uma condição de profissional muito melhor do que a minha. Então eu comecei a correr atrás e falei para ela: mas daqui uns dias eu vou voltar aqui que eu quero fazer o mestrado. E é uma história bacana. Depois de uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos que eu tinha saído da faculdade, um dia eu voltei lá. Falei: professora Edma, eu falei pra senhora que eu ia voltar aqui, que eu queria fazer o mestrado. Eu fiquei sabendo que abriu o mestrado na Universidade Federal, lá de Aquidauana. Meus rabiscos que eu tenho, que eu penso que seria um projeto de mestrado, tá aqui. A senhora dá uma olhada? Ela deu uma olhada, falou assim: tá muito bacana, Fernando. Falei: então, eu já tô há 2 meses fazendo o espanhol, eu tenho mais alguns meses para fazer o espanhol, eu acho que vai dar para mim passar na prova de línguas e eu quero fazer a prova. Ela falou assim: Fernando, deixa pra próxima, cara. Seu projeto tá legal, vamos adequar umas coisinhas. Eu tô com as meninas aqui, eu já tô amarrada com elas, né? Não tem como eu colocar mais ninguém entre as pessoas que eu vou defender lá e tal. Mas eu queria, numa próxima oportunidade, estar com você. Não, professor, eu vou fazer agora. Se eu não fizer para entrar, eu vou fazer para ganhar experiência. Para ver especialmente meu espanhol. Aí ela pegou e falou assim: você quer fazer, você faz, só que eu já estou comprometido e tal. Resultado, ela me ligou um dia, eu lembro até hoje, estava começando a escurecer, estava na casa da minha mãe, no telefone fixo tocou: Fernando, você passou em primeiro lugar na seleção do mestrado. Tá? E eu fiz a prova,
eu me lembro de ter feito 14 citações, porque você não consulta nada. 14 citações de grandes estudiosos do pensamento geográfico, do meio tecnicista, informacional e tal, aquele lance todo da época, né? De globalização, que era tudo na época, feito essas citações numa prova sem consultar nada. Foi uma prova, como vocês dizem, uma prova foda, né? E passei em primeiro lugar, fiz um mestrado, uma das melhores monografias também do meu ano, né? Deixei tudo encaminhado pro doutorado, e aí entra aquela história que eu já tinha falado aí para vocês, o medo de ter que ir embora de Três Lagoas.